Boa noite aí, meus amigos, inclusive virtuais, e minhas amigas. Bom, nós tivemos oportunidade de falar por algumas vezes que seria desastroso para o país esse golpe de Estado aí que foi dado com a retirada da presidenta eleita Dilma Rousseff. Em primeiro lugar, porque nós não temos elite no Brasil, né? A elite é aquela que tem um projeto político, econômico e social e vai convencer a população que esse projeto é bom para o país, é bom para a economia do país e vai implementar esse projeto. No caso brasileiro, nós temos apenas um segmento abastado economicamente, mas que não tem nenhum projeto para o país. A única coisa que importa a eles é enriquecer, seja que custo for, inclusive por meios ilícitos, e ostentar. Essa é a única situação que interessa a esses segmentos. Bom, nós podemos dividir as classes sociais, vamos pegar aí a tabela do IBGE. Classe E, D, C, B e A. Classe E, de até R$ 1.000 de renda familiar mês. Classe D, de R$ 1.000 a R$ 3.000 de renda familiar mês. Classe B, de 3 a 10 mil. Classe C de 3 a 10 mil, classe B de 10 a 20 mil e classe A acima de R$ 20.000 de renda familiar mês. Bom, isso é a classificação do IBGE, assim, a grosso modo. Mas não aparece, né? Agora vamos ver as classes que realmente deram o golpe de Estado no Brasil. A classe AA, né, que não aparece no IBGE, que é aquelas que têm renda familiar acima de R$ 100.000, e aí se inserindo toda a cúpula do Judiciário, né, Ministério Público, apesar da Constituição Federal falar do teto de 33 mil, do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que agora 36 mil, mas tem uma série de outras vantagens e regalias que contrariam a Constituição Federal e claramente são formas, né? Falando aqui de uma forma bem clara, de corrupção, né? Se a Constituição dá um teto de 33 mil, o cara já vai ganhar ainda auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio isso, auxílio aquilo, né? Tem um juiz aí ganhando mais de 300 mil mês. O próprio Moro, né? Que ganha mais de 100 mil, tem renda familiar acima de R$ 100.000 mês, né? Ele e a mulher dele, que é advogada da Shell, e etc, etc. Bom, então essa é a classe AA. E tem aquela que eu chamo de Super A, né? A Super A, que é a classe que ganha mais de R$ 1.000.000 mês. Bom, essa classe Super A, ela é 0,00001% da população brasileira. A classe AA, de mais de R$ 100.000 mês, é 0,1% da população. Evidentemente que essas duas classes juntas, que é a cúpula golpista, né? Juízes, desembargadores, alta cúpula do empresariado, deputados e senadores, todos da classe AA e da classe Super A, eles não teriam condições nem força de dar um golpe de Estado, né? Obviamente, né? A classe AA, os bilionários em dólar, são 31, né? Então, 0,1% da população brasileira. Então, eles teriam que cooptar a classe média.
Só porque a classe média, para embarcar nessa canoa furada, que tá um calor danado, ela teria que, tipo, dar um tiro na própria cabeça, né? Dar um tiro na própria cabeça. Porque ela não teria nada a ganhar com com esse golpe de Estado. Né? Até porque a classe média, inclusive a classe A, né? Precisa da democracia para que seja respeitado minimamente os direitos e garantias fundamentais. Sem isso, só sobram os privilégios da classe super A e da classe AA. Por exemplo, super privilégios. Se eu e você atropelarmos alguém bêbado, vamos presos. Mas se você é filho de dono da subsidiária da Globo, você não vai preso, você vai solto. Então, a classe média teria que dar um tiro na própria cabeça para embarcar nessa canoa furada. E aí precisou-se de uma campanha de lavagem cerebral e de um ódio cego, né? Aí teve o ódio da campanha contra PT, Lula e Dilma, para que as pessoas se alienassem da real discussão, das reais situações, e acontecesse como aconteceu lá em Goiânia, que um pai deu um tiro na cabeça, matou o próprio filho, por questões de fanatismo político. Bom, então essas classes A, B e C, né, a chamada classe média brasileira, ela não ganharia nada com esse golpe de Estado. Por quê? Vai reduzir direitos trabalhistas, né, os melhores salários, vai também prejudicar a previdência social. E essa classe média que já é detonada pelo imposto de renda, pelo Detran, né, não tem os privilégios nem da classe AA e nem da super A, passaria também a ter outros incômodos, com o rebaixamento, né? Quem passar de classe C para classe D ou E, vai começar a sofrer os dissabores da polícia militar, da polícia em geral, do aparato repressor que incide em cima dessas classes de D e E. Bom, e a situação de segurança pública, né? Com o definhamento do Estado pouco, meu privilégio primeiro, né, que é o neoliberalismo do Brasil, é assim, Estado pouco, meu privilégio primeiro, a segurança pública vai para o beleléu. Nós que moramos aqui no Espírito Santo vimos isso, né? Greve da PM, as pessoas trancadas dentro de casa, então começa a afetar a classe média. Né? As classes AA e super A não, porque sai de carro de blindado, sai com segurança, sai com seus helicópteros, seus jatinhos. Eles não se interessam em passear no Brasil, o passeio deles é fora do Brasil, então, para eles, segurança pública aqui, Brasil, não afeta em nada. Ao contrário, eles vivem de vender o ódio ao Brasil, né, para que o povo tenha ódio do Brasil e ache normal, natural, que se entregue às maiores riquezas do país, né, como pré-sal, Petrobras, tudo para os estrangeiros. Porque eles sabem, né, essa elite AA, super A, eles sabem que se for patrimônio do povo, eles não vão ganhar nada com isso. Mas eles ganham na corrupção, eles ganham entregando patrimônio e recebendo o percentual deles. Né? Imagine quantos marinhos não vão ganhar aí com a entrega do pré-sal. Eles já detêm 23% da renda dos brasileiros, os marinhos da Globo. Ou seja, se você tem R$400 aí no seu bolso agora, R$100 é dos marinhos. Então, vão ganhar muito dinheiro. Se isso pertencer ao povo, vai favorecer nós, os brasileiros, a sociedade brasileira, a saúde, a educação, o investimento, mas para o bolso dele não vai favorecer nada. Então, eles falando assim, bom, com o PT, com o governo PT, isso vai pertencer ao povo, né? E a gente quer que o povo se exploda. Por isso que muito empresário aí votou no PT, no Lula, e se tiver oportunidade vai votar de novo.
porque sabe que se não for assim, só vai ganhar dinheiro no rentismo. Então isso é uma coisa também para a população entender. Então o cara aplica 100 bilhões, no final do ano ele sai com 115 bi. Quem pagou tudo isso fomos nós, foi a sociedade brasileira. Bom, e aí como é que está funcionando a política no Brasil, né? A política mundial hoje ela sabe que o maior patrimônio é em know-how, em tecnologia. Mas alguns países de terceiro mundo, a riqueza ainda é aquela riqueza antiga que justificava as invasões, né, dos colonizadores, como os portugueses que vieram aqui, dominaram o Brasil, né, os espanhóis, o restante da América Latina, a Inglaterra, que teve o maior império, inclusive os Estados Unidos, a América do Norte. Então a gente sabe que eles vêm para colonizar e levar embora as riquezas, né? Petróleo, ouro, escambau a quatro. Eles não vêm para ajudar em nada, eles só vêm para com essa finalidade aí. Bom, então eles estão de olho aí, né? Estrangeiros nas nossas riquezas, principalmente depois da descoberta do pré-sal. E isso aí está motivando toda essa reviravolta na política e outras riquezas aí que tem sido alardeado pelos sites independentes aí como DCM, 247, Cafezinho, sites que falam alguma coisa aí da realidade brasileira aí. Bom, como é que está sendo as denúncias de como está sendo a política no Brasil no momento aí? Bom, há denúncias de que tem todo um mapa da corrupção, né? Nas mãos lá, Sérgio Moro, consequentemente da CIA e do FBI, porque há denúncias de que ele teria sido formado lá nos Estados Unidos e seria um agente facilitador aqui dos interesses norte-americanos, da CIA, do FBI e do governo americano. Então, consequentemente, a CIA e o FBI já tem todo o mapa, o governo americano já tem todo o mapa da corrupção no Brasil, né? E como é que está sendo a política no Brasil? Então chegaram para o Moro, os arapongas, brasileiros mesmo a serviço aí desses interesses, falaram ao Moro, estamos aqui com o seu dossiê, você vai ser presidente do Brasil, agora a gente quer que você faça isso e aquilo, estamos aqui com o seu dossiê. Aí você escolhe, ou você nos ajuda, ou você passa o resto da sua vida na cadeia. Né? Nós temos lá o Sérgio Moro, né? E assim foi em relação a deputados e senadores. Vocês vão votar isso aqui. Então, qual é a estratégia? A estratégia é a desnacionalização do Brasil e a ditadura do capital financeiro, capital especulativo, e tudo sendo passado em função disso. Então, não tem mais dinheiro para a saúde, para a educação, para a previdência, para nada, para pagar os juros da dívida pública, que é esse juro dos rentistas, né? Aí o povo falava mal do Bolsa Família. O Bolsa Família era 25 bi, beneficiava 40 milhões de pessoas. O Bolsa Banqueiro era 1,5 trilhões, ou seja, 40 vezes mais do Bolsa Família, e beneficiava 40 mil famílias de rentistas. Bom, então, e também lá no Supremo Tribunal Federal, já tem todo o mapa da corrupção lá, né? É juiz com mulher advogada, com filho advogada, com genro, né, com denúncias aí de venda de sentenças e tal, né? E todos a serviço aí do conservadorismo contra a sociedade brasileira, contra o povo, contra os estudantes, porque sociedade e povo incomoda, porque se tiver cidadania, se as pessoas tiverem cidadania, respeito ao seu voto, né, os seus direitos e tal, os privilégios desta minoria podem ser ameaçados. Então, o dia que tiver cidadania no Brasil, que todos pelo menos forem iguais perante a lei, no plano formal,
os privilégios acabam e essa casta aí que domina as instituições que não funcionam, né? Se você é um cidadão e for entrar na justiça, ela não funciona. Mas, se é para tirar um líder popular como Lula, que defendeu os interesses do Brasil, do povo brasileiro, ela funciona rapidinho, né? O próprio ministro faz a ação, ele mesmo dá a decisão e Lula não é empossado lá como ministro da Casa Civil, né? Então essa sim que está sendo a política no Brasil. Ou seja, é uma luta muito grande das pessoas que têm a consciência para levar a mensagem de conscientização às pessoas que sofrem com a lavagem cerebral. Então aí tem essa possibilidade aí do Lula não ser candidato em 2018 para que o golpe continue traçando o seu rumo de entrega do Brasil e da riqueza, ou do povo brasileiro lutar pela sua cidadania, pelos seus interesses estratégicos, para defender o seu patrimônio, o dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública, né? Então vai estar aí também em nossas mãos. Conselho que eu te dou, desligue Globo, Globo News, Band News, Record News, desligue tudo isso e veja as mídias alternativas. Falou, gente. Bom sábado a todos aí, tudo de bom. Forte abraço.